Diário não oficial do Brasil. Dia 217/365, 5 de agosto, segunda-feira. 1. O Congresso volta do recesso e com isso a ameaça de reforma da Previdência que pretende implantar a solução final para os brasileiros. O holocausto dos trabalhadores volta a nos ameaçar. Com cada voto comprado a peso de ouro, a reforma é um ato de terrorismo contra a juventude, idosos, viúvos, órfãos e não tem definitivamente nenhuma decência. 2. Um senador pela Bahia, eleito com o voto progressista, um ex-carlista, declarou durante o recesso que se o governo não cumprir suas promessas, se as emendas não saírem, ou seja, se o dinheiro não chegar para os parlamentares, não vai ter voto. As negociatas são feitas à luz do dia. Então, a tal democracia representativa não vale nada. Eles estão ali apenas para representar o capital e seus interesses bem particulares. 3. De acordo com a imprensa, o síndico disfuncional e filhos usaram a legislatura ao longo dos seus mandatos para empregar 102 parentes à custa do dinheiro público, fixando a ideia de que chegar ao poder serve para cuidar da própria família e dos interesses particulares. O nepotismo é naturalizado e silenciado, enquanto a possibilidade de uma democracia vai se esvaindo como fumaça. Tudo se resume a um dinheirinho para emenda aqui, um voto garantido, uns 102 familiares ali, um filho embaixador acolá, um parça snipe no estado de origem e os negócios se expandem. 4. A economia segue estagnada, como a água dos canais de transposição do Rio São Francisco que foi bloqueada. E nós temos de ficar de olho bem aberto, pois como nos alerta João Pedro Stedley, por trás de um ataque ideológico sempre vem mais uma medida econômica destrutiva. E o futuro? O futuro. Alça voos em asas de galinha, anunciando um choque de consumo milagroso à custa única e exclusivamente da pilhagem do Fundo dos Trabalhadores. 5. Para finalizar essa segunda-feira, véspera de muitas lutas nos 4 cantos da Terra plana, uma pequena homenagem ao conde e seus parças do visionário baiano Raul Seixas. Ei, Al Capone, vê se te emenda. Já sabem do teu furo, nego, no imposto de renda. Ei, Al Capone, vê se te orienta. Assim dessa maneira, nego, Chicago não aguenta. Al Capone, de Raul Seixas. Eu sou astrólogo, vocês precisam acreditar em mim. Eu sou astrólogo e conheço a história do princípio ao fim. Dia 216/365, 4 de agosto, domingo. 1. A constante que vamos assistir nesse desgoverno é a violência. O uso da força pelo Estado ou pelos que estão à sombra do Estado é altamente estimulada. E o que vemos é o horror e o arbítrio banalizados em um cotidiano de absurdos. A mentira se normaliza e se estabelece como método, e a violência é o motor de todas as ações. 2. O Pará protagonizou o maior massacre de prisioneiros desde Carandiru e a força policial canta orgulhosa a decapitação dos presos. No momento seguinte, outros 4 presos foram assassinados enquanto eram transportados para outras unidades prisionais. Forças policiais do Estado que atuem como grupo de extermínio não é novidade na nossa história recente. E não é uma invenção do governo atual, mas é um mal que tende a crescer com o silêncio e a cumplicidade. No mesmo diapasão, as tentativas de intimidação em debates e reuniões públicas voltam a ser prática corrente, com destaque para a reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, em que elementos do Exército ostensivamente filmaram as palestras com a clara intenção de gerar constrangimento. Em Manaus, a Polícia Rodoviária Federal se postou armada em uma reunião do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas. E em São Paulo, a polícia de Dória, aquele que agora tenta se descolar do ex-capitão, se sente à vontade para invadir e intimidar a reunião de mulheres do PSOL. Como consequência, a população passa a se sentir autorizada e estimulada a adotar a violência em substituição ao debate ou à discussão saudável de ideias divergentes. A exemplo de uma mulher, numa academia em Botafogo, no Rio de Janeiro,
que julgou cabível espancar outra mulher porque tinha opinião contrária às suas em relação aos desatinos do síndico disfuncional. 3. E aqui só observando o grande modelo da Bolsa Família, o país de Trump e das armas liberadas para que todos possam se defender. Lá, 34 pessoas foram mortas e 53 ficaram feridas em 3 ataques efetuados em menos de uma semana com armas de grosso calibre por atiradores que nada tinham em comum a não ser o ódio. No primeiro ataque, segunda-feira passada em São Francisco, Califórnia, um atirador de 19 anos matou 4 pessoas, revoltado com alguma coisa difusa entre os altos preços cobrados em um festival e as hordas de mestiços e brancos estúpidos do Vale do Silício que frequentavam o evento. No segundo atentado, ontem no Texas, morreram 20 pessoas atacadas por um supremacista branco e hoje em Ohio, pelo menos mais 10 pessoas foram abatidas. Assustador. É preciso tomar uma providência antes que o síndico disfuncional e sua trupe nos conduzam a esse cenário. 4. Mas as coisas tomam um rumo definitivamente estranho quando alguns juristas e procuradores consideram normais as conversas privadas entre um juiz e uma das partes em um processo. Esqueceram a Constituição Cidadã de 1988 e a sua importância para uma desejável normalidade da vida brasileira. Estamos à deriva. 5. E o ex-juiz, pseudo-herói dos bons costumes, da ética e da luta contra a corrupção, cometeu um lapso e não declarou uma palestra que fez em 2016. Não apresentou os valores que recebeu, nem os comprovantes da suposta doação para a caridade. De quantos lapsos é feita uma sentença? Dia 215/365, 13 de agosto, sábado. 1. O maior jornal do Paraguai, o ABC Color, estabelece uma estranha relação entre o ex-capitão que no momento ocupa o Planalto e sua família e o Grupo Leros de São Paulo, que seria o beneficiário da exclusividade na venda de energia excedente de Itaipu ao mercado brasileiro, no acordo que prejudicava o Paraguai e provocou uma crise política no país vizinho. Até aqui a denúncia está no campo das hipóteses e não tem grande repercussão na mídia brasileira. A conexão com a Bolsa Família, de acordo com o Diário do Centro do Mundo, num dos poucos comentários acerca do caso, é a ligação do Grupo Leros com o Nióbio, atual fixação do síndico. As revelações estranhas nesse estranho governo são sempre dignas de acompanhamento e observação de todos nós que sofremos as consequências do desmonte do país. 2. A Semana do Clima se aproxima e o chanceler terraplanista brasileiro continua negando o aquecimento global. De acordo com a revista Fórum, ele argumenta que foi a Roma e sentiu frio. Além de terraplanista, umbiguista. Sua compreensão do mundo está focada no próprio umbigo e sensações circunstanciais. Continua na narrativa de que o aquecimento global é uma manipulação político-ideológica para impedir o avanço do agronegócio. Em breve, o agronegócio não terá mais como avançar. Não haverá terra produtiva, nem água, nem animais, nem abelhas. Apenas terra arrasada, até mesmo para as práticas predatórias correntes dos grandes negociantes do Brasil. 3. A Semana do Clima da América Latina e Caribe vai acontecer em Salvador, na Bahia, de 19 a 23 de agosto, e está sendo gestada como resistência ao descompromisso do desgoverno com a vida. Em um contexto em que o presidente do INEP foi exonerado por cumprir o seu papel de informar à população os dados reais do desmatamento da Amazônia e por isso provocar a ira do síndico disfuncional, que diz que não existe desmatamento e trata de garantir que a verdade não prospere, substituída por fake news. 4. Pressionada com tantos descalabros, está surgindo uma república independente do Nordeste. Uma nova geopolítica do país, resistente aos avanços do ódio e do racismo que o ex-presidente promove contra a região. Do corte do financiamento e de fornecimento da água do São Francisco a ataques racistas. O consórcio que os governadores do Nordeste formam é uma resposta ao bloqueio político e econômico dos que tentam impor uma ditadura fascista ao país. Dia 214/365, 2 de agosto, sexta-feira. 1. O jornalista Luiz Nassif utiliza o vocabulário correto para se referir à força-tarefa da Lava Jato. Terrorismo. Atuam como quadrilha, perderam qualquer senso de ética, de medida e de justiça, desprezam do Código Penal a Constituição.
2. O procurador PowerPoint Tudo por Dinheiro e o Conge, além de combinarem todas as ações, utilizavam seu acesso privilegiado à Polícia Federal, à Receita e outros poderes que lhes foram conferidos pelo Estado brasileiro para chantagear, espionar, distribuir benesses, ganhar um dinheirinho vendendo informações e interferir em eleições e indicações, eventualmente com a construção de provas fictícias. Mas fazem chacota. Provas? Que provas? O Conge é alérgico a esse elemento que constitui um processo justo. Então, quando não é possível criá-las, basta combinar com o juiz que condena. As chantagens ao Supremo se tornaram públicas. Vamos esperar para ver se há alguma reação. 3. O escárnio é tão grande que gerou o inacreditável apelido íntimo de russo, dado ao Conge, que se refere à famosa frase atribuída a Garrincha. Combinaram com os russos? O russo, o ex-juiz criminoso, entrava nos julgamentos combinando com os parças, imprensa, procuradoria, outras instâncias e até financiadores. Uma rede se propondo a um papel inquisitório, aqui e ali um caso real administrado para brincar de imparcialidade com o público. 4. O síndico disfuncional, o ex-capitão que está no Planalto, não se abala com a revelação pública dos diálogos dos parças. Parece habituado aos crimes, alérgico à prova e à verdade. O ex-capitão não só mantém o ministro comandando a própria investigação, como aprofunda o absurdo e ataca a Comissão da Verdade, a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, colocando à frente dessa fundamental comissão de investigação dos crimes da ditadura militares e pessoas declaradamente contrárias à verdade que possa aflorar. 5. Um período dos mais sangrentos e vergonhosos da nossa história recente não parece nem mesmo ruborizar a elite trombadinha que apoia o ex-capitão, cúmplice dos seus crimes verborrágicos contra a economia, as etnias que compõem esse país, os seres pensantes, a cultura, a educação e a vida. Mediocridade e crime acima de tudo, lucro acima de todos. Agosto é um mês de definições para muitos. O mês da renúncia de Jânio, o mês do suicídio de Getúlio, o mês da insurgência, da revolta dos Búzios, o mês da limpeza para as religiões afro-brasileiras, um mês em que as feridas se revelam. Esse agosto de lutas promete. Julho foi interminável. Dia 213/365, 1º de agosto, quinta-feira. 1. Chegamos a agosto entrando no segundo semestre e o cenário fica cada vez mais assustador. Os números e as histórias que informam o que acontece no território brasileiro são escondidos ou transformados em versões de conveniência. A possibilidade de um acordo comercial de concretização cada vez mais duvidosa vira uma festa com comemorações nos panfletos a serviço do governo, ao tempo que os danos permanentes à economia e ao meio ambiente são maquiados por alguma pirotecnia ideológica. O discurso extremo tem o objetivo de nos ocupar em dar resposta a tão grandes absurdos, enquanto naturaliza o descalabro e banaliza o ódio. 2. O projeto da direita de desmonte do país continua de vento em polpa. O número de empresas que cerrou suas portas no país é enorme. 341 mil empresas. O mercado perdeu 3,7 milhões de empregos formais e o salário encolheu. Isso é um projeto, sem dúvida. 3. Vamos chamar a atenção de novo para os números da desindustrialização. De acordo com Fernando Horta, em entrevista à TVT, só em São Paulo, 2.700 indústrias fecharam as portas. O impacto disso sobre o desemprego é imenso. Enquanto isso, abrimos mão de receita, distribuindo riquezas quase de graça e isentando impostos. Existe um projeto de miséria e de desemprego, um projeto que reduz todas as nossas possibilidades à exportação de commodities. O síndico disfuncional fomenta o ódio e afirma que vai avançar sobre as terras indígenas, porque as reservas inviabilizam os negócios do país. O Brasil vive de commodities, afirma. O que nós temos aqui além de commodities? Enfim, é uma sinfonia. Um arranca, outro esfola e o terceiro exporta. Tudo sob a regência do capital financeiro. 4. Os agentes do desmonte continuam operando. O papel do ministro da Justiça foi fundamental para destruir alguns setores e o ministro da Economia já encontrou o cenário propício para atuar e continuar o serviço. São teclas que temos que bater dia sim, dia não. Porque as narrativas promovidas pela direita são tão fantasiosas que temos que nos lembrar da realidade diariamente.
A quantidade de isenções dada aos parças, liberando dívidas milionárias, é maior que os novos cortes no orçamento. 5. De acordo com o site da EBC, antiga empresa pública de comunicação e atual porta-voz do desgoverno, os novos cortes afetam principalmente a pasta da cidadania, que perdeu 619 milhões. Em segundo lugar, vem o Ministério da Educação, com mais de 348,5 milhões bloqueados. Foram afetados ainda os Ministérios da Economia, menos 282 milhões, do Turismo, menos 100 milhões, Da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, menos 59,8 milhões, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, menos 54 milhões, das Relações Exteriores, menos 32,9 milhões, e do Meio Ambiente, menos 10,2 milhões. 6. Assim, vamos banalizando a eliminação de políticas públicas. As misérias e todas as formas de morte, de frio, de fome, decapitados, assassinados pela polícia, pelo exército, porque toda e qualquer forma de violência será absorvida e naturalizada, e será retratada num card ou num meme nas redes sociais, mimetizando e despolitizando essa enxurrada de violações cotidianas. Dia 212/365, 31 de julho, quarta-feira. 1. A radicalização para a bestialidade no discurso do síndico disfuncional, o ex-capitão do comando do país, deve ter um propósito. Tira foto imitando Hitler e distrata o ministro francês. Nega a violência contra os povos indígenas e, ao mesmo tempo, estimula mais violência. Não é apenas arrogância, alienação ou estupidez. Formado por mentes milicianas, esse grupo sempre terá um propósito. 2. As terras indígenas e o desmatamento da floresta amazônica deve ser parte da negociata com mineradoras estrangeiras. Se aumenta o volume e volta a exteriorizar sem nenhum pudor todo o esgoto mental que cultiva, é porque a sua base miliciana precisa desse discurso. Porque como não tem capacidade para governar, se determinaram a entregar o país ao que existe de pior no capital financeiro e ao extrativismo predatório internacional, esparramando sangue para todos os lados. O coro de zumbis ou robôs, que ainda o apoiam, continua gritando mecanicamente contra o PT, a esquerda ou qualquer inimigo comum que o diversionista invente. 3. As declarações de representantes do capital financeiro parecem confirmar a ação. O representante do Itaú declara cinicamente que não vê nada demais na violência verbal e física, uma vez que a consequência palpável do comando disfuncional é a morte de muitos. O lucro acima de tudo e de todos pode vir manchado de sangue, não importa. Afinal, como declara o sociólogo Boaventura Santos, a teologia da prosperidade e seu enunciado neoliberal é justamente um dos fatores que nos alavancou a esse processo anticivilizatório a que chegamos. 4. Enquanto isso, estamos a 480 dias de resistência no acampamento Lula Livre, em Curitiba. E um ato na Associação Brasileira de Imprensa em Defesa de Glenn Greenwald repercutiu internacionalmente. O impeachment começa a ser discutido por diversas forças e alguns zumbis começam a acordar. Sempre haverá resistência. Dia 211/365, 30 de julho, terça-feira. 1. As últimas declarações do síndico disfuncional, o ex-capitão que ocupa o lugar de um presidente no país, foram tão violentas e enojantes que deveríamos guardar silêncio por um período em homenagem a todos aqueles que foram assassinados para a construção dessa barbárie que hoje vivemos. 2. Habituado à mentira e à violência como método, o ex-capitão pensa correr solto, livre das normas, acima das leis e divorciado da ética. Ficamos reflexivos sobre a sua história. Que acordos fez essa abjeta figura para conseguir não ser expulso do exército? Quantos crimes conhece e de quantos participou? 3. Esse time preocupado com mostrar subalternidade à supremacia branca esquece suas funções. Posando de mais subalterno entre os subalternos, na semana passada atropelou a parceria comercial da venda de milho ao Irã. Ou seja, sabotou o agronegócio que o apoiou para obsequiar um Trump que certamente não olha para baixo. 4. Mas apesar da náusea e indignação, o nosso compromisso é registrar dia a dia o que vemos ao redor. Temos um governo cujos representantes saem dos piores dos mundos com alguns destaques. O ex-capitão que ocupa o lugar de presidente que idolatra torturadores e banaliza assassinatos. O ministro da Justiça que desconhece a Constituição e atropela a lei. O ministro da Economia, cujo projeto ultraliberal se nutriu na ditadura sangrenta de Pinochet. E o general-chefe do GSI,
que foi afastado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva das suas funções no Haiti em razão da violência com que atuava. Os que não nasceram e se desenvolveram nos porões da ditadura, no pior que existiu dela, foram criados nessa perspectiva. 5. O ex-capitão confessa agora que sabe informar com precisão o que aconteceu com presos políticos sob a guarda do Estado brasileiro. Deixa no ar uma certa cumplicidade com os crimes que foram cometidos. O que não nos surpreende. O que nos surpreende é esse discurso estar na voz de alguém que recebeu a incumbência de presidir uma nação democrática. Alguma coisa está fora do lugar. Qual a conta dos mortos da ditadura? Não sabemos. De quantas acusações falsas foram vítimas? Não sabemos. Se na Argentina e no Chile os mortos foram contados um a um, na ditadura brasileira jamais saberemos. Das chacinas de crianças de rua, de quilombolas, da população indígena, Dos acidentes forjados, dos suicídios induzidos, dos atestados de óbito falsos, das narrativas enojantes reforçadas por determinadas mídias. nada é posto na mesa com coragem, às claras, A nossa história vai sendo revelada assim, aos poucos, por descuido. por fanfarronice, o resto negado como nos tempos da pós-verdade. 6. Joga fora qualquer possibilidade de honra ao tripudiar sobre um líder indígena assassinado pela violência que estimula. Ao tripudiar sobre a memória de alguém que ficou órfão aos 2 anos porque o pai foi assassinado pela ditadura, e mesmo ao desprezar a morte miserável de 16 presidiários decapitados sob a guarda do Estado, amontoados em um presídio superlotado. Os militares brasileiros violaram de todas as formas as nossas vidas, as nossas lutas. Pelo direito à memória, pelo direito à verdade, vamos combater as fanfarronices e barbáries dos ocupantes do Planalto. Se o ex-capitão tivesse estudado um pouco de história, saberia que sempre haverá consequências.